Seja muito bem-vindo à última aula desse módulo, onde você está aprendendo a definição de alvos, objetivos, objetivo principal, objetivo estratégico, meta, organização, indicadores, objetivo, é um monte de coisa. E o mais importante é que depois de tudo isso feito, e a hora que você começar a trabalhar de fato, que é executar cada uma das coisas, a gente vai começar a ter rotinas de verificação de progresso, rotina de meta. Atualmente, eu utilizo uma metodologia chamada Growth Hacking nos meus negócios e nos negócios dos meus clientes. Eu vou trazer aqui Growth Hacking, muito simplificado para você poder utilizar aí no seu negócio, tá? Então, eu vou te explicar hoje como que você define tarefa do jeito certo, como que você planeja as tarefas do jeito certo e como que você executa experimentos do jeito certo e do jeito simples, beleza? Simples e correto. Então, vamos lá. Projeto. Quando você define as tarefas dos seus ciclos e os projetinhos do seu ciclo, existem 3 informações que cada projeto tem que ter, e dentro de cada projeto tem as tarefas e cada tarefa tem que ter, que é o que é, então, o que é esse projeto, ou o que é essa tarefa, quem vai fazer, quem é o responsável por esse projeto, quem é o responsável por essa tarefa, e quando ele vai ser entregue, quando esse projeto vai ser finalizado, quando essa tarefa vai ser finalizada. Para tudo que é pontual, tarefa pontual, projeto pontual, são essas 3 coisas: o que, quem e quando. Você precisa definir isso, e eu sugiro que você use alguma tarefa de organização de tarefa, alguma ferramenta de organização de tarefas. Aí existem várias, existem TickTick, Todoist, ClickUp, etc. Tá? Se for uma demanda, se você falar, pô, eu queria saber qual ferramenta eu uso e tal, pode trazer essa demanda para o grupo, a gente ajuda lá em relação a isso, beleza? Fechou. Isso é basicamente para o projeto tarefa pontual. Agora, experimento. Experimento é o seguinte, para resumir, experimento você precisa primeiro analisar os seus números. Então, se você tem uma meta de fazer, por exemplo, aumentar, sair de 5 mil de faturamento mensal para 15 mil de faturamento mensal, você tem essa meta. Então, para isso, você vai ter ali seu projeto, suas tarefas e tal, mas você vai ter, por exemplo, as vendas que você precisa fazer. Os leads que chegam, vendas que são feitas, vendas que são perdidas, leads perdidos. Então, você vai ter, por exemplo, esses dados ali. Então, primeiro você vai olhar para esses dados e vai começar a fuçar esses dados para entender por que eu estou perdendo venda, por que uma pessoa entra na minha loja e sai, por que uma pessoa manda mensagem no WhatsApp, mas não me contrata. Você precisa começar a entender o porquê das coisas, beleza? Depois disso, você vai criar ideias. Você vai começar a ter ideias, pensando assim, como que eu posso fazer, como que eu poderia converter mais pessoas que chegam até o meu WhatsApp? E você vai começar a ter ideias em relação a isso. Depois que você tem essas ideias, você vai priorizar essas ideias. Então, você pegou ali, por exemplo, se eu oferecer um bônus para o meu cliente, pode ser que eu venda mais. Se eu oferecer um período gratuito, pode ser que eu venda mais. Você vai criar hipóteses em volta disso. Você depois vai priorizar. Então, dessas hipóteses, quais que têm o menor esforço e quais que têm o maior impacto. Depois que você faz isso, menor esforço, maior impacto, você vai priorizar essas tarefas, esses experimentos. Todo experimento geralmente vai ter pequenas tarefas e projetos dentro dele. Então, é um momento de você, basicamente, criar essas tarefas, criar esses projetos com o que, quem e quando. Você vai executar, então, por exemplo, vamos supor que criar um bônus e oferecer um bônus na hora da venda é a tua hipótese que você quer criar. Aí você agora precisa criar esse bônus, definir qual é o bônus, criar esse bônus e subir esse bônus. Aí você vai definir quem é o responsável, quando que isso precisa ficar pronto e o que é cada tarefa. Fazendo isso, você conclui e daí você vai para o experimento. Então, o que é o experimento? Você vai pegar, basicamente, você vai ter a cada 10 clientes, vamos supor que você faz uma oferta, vamos supor que você vende para 2. Agora você quer testar se esse bônus pode trazer mais venda. Então, agora, para cada 10, você vai oferecer para os 10 e você vai ver quantos que vão vender. Vamos supor que vende 3. Aí você repete e repete esse experimento, porque você está experimentando, até o momento de você decidir se esse experimento ele deu certo, ele deu errado. Se ele deu certo, você vai implementar. Se ele deu errado, né, ou seja, ele te gerou menos resultado que você tinha, você vai descartar. E se você não conseguiu ainda ter um valor, um resultado factível, né, que te dê base para você
tomar decisão, você pode continuar ele, por exemplo, beleza? Então, basicamente, esse é o formato do experimento. O que é importante? O experimento ele precisa ter data de início e fim. Então, por exemplo, vou começar o experimento na segunda, vou rodar ele durante 2 semanas, ou durante 1 semana. Você precisa ter o tempo, e tem que lembrar que esse tempo, ele é importante que você tenha dado o suficiente dentro desse período que você definiu para você poder definir se você vai dar ele como experimento correto, né? Se você acerta, se o experimento foi assertivo ou se não, se você vai descartar ou se você vai implementar, beleza? Então, dessa maneira, você vai ter os resultados e depois você vai voltar para o ciclo, que é analisar de novo, idear de novo, criar hipótese, priorizar, projetar, executar, testar, ter dados de novo. Então, isso é um ciclo infinito e você vai fazer isso todas as semanas. Então, toda semana, um dia por semana, você vai fazer um encontro você com você mesmo, com a sua equipe, onde você vai olhar para os resultados, para as metas, você vai ver o que está funcionando, o que não está funcionando nos seus resultados. Então, pô, está vendendo bem, não está vendendo bem, os leads não estão vindo. Você vai ver o que tem de problema. Em cima dos problemas, você vai idealizar, você vai começar a ter ideias de como resolver esses problemas, você vai criar hipóteses para isso, vai priorizar essas hipóteses, vai projetar, executar, terminou, sobe experimento, roda experimento por um período, descobre se deu certo ou não e volta para o começo. E assim por diante, é um ciclo infinito e é um ciclo vitorioso, porque em média, a cada 4 experimentos que você vai fazer, se você fizer dentro da metodologia, pelo menos um normalmente vai funcionar. E a cada 10, mais ou menos, um vai funcionar muito bem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui para finalizar essa aula. Recentemente eu estava com um lead, estava pagando R$39,00 e R$37,00 para cada lead. A gente começou a rodar alguns experimentos e um deu certo, a gente trouxe o lead para menos da metade do valor. A gente começou a pagar 16, 18 reais nele, mais ou menos. Só que um dos experimentos, 2 dias depois, ele foi muito assertivo. E a gente começou a trazer lead a menos de R$2,00. Então, existe essa discrepância, né? Então, eu testo, normal, 1, 2, 3 testes dá errado, um vai dar certo. Cada 4, um vai dar certo normalmente. Esse dando certo, você já vai melhorar o resultado. Aí você faz de novo, 4 testes, mais um funcionou. Em algum momento você vai acertar um que é muito certeiro. E esse é o que você vai implementar com toda a força e energia. Você pode implementar todos, mas o que acerta no nível de, às vezes, melhorar em 10 vezes o seu resultado, coisa do tipo, você vai implementar com mais energia. Fechou? Turma, basicamente é isso. Tamo junto. Forte abraço para você. Te vejo no próximo módulo, onde a gente vai desenvolver o seu produto do zero, tá? Você pode pegar produto que existe ali? Pode, mas a ideia é a gente vir do zero. Vem com uma folha em branco na sua frente, beleza? Vem com uma folha em branco. Eu vou te explicar exatamente como você vai fazer para construir o seu produto que gera muito valor, que você vai poder criar uma baita de uma oferta e fazer muita grana com ele. Fechou? Bora pro 100K. Tamo junto. Forte abraço e bora pra action.